da tabela. Então, vamos lá. Qual é a primeira... O que você precisa saber da tabela periódica? A diferença entre átomos e elementos químicos, vocês sabem? Eu dei uma esquecida agora, professora, mas eu sei o que é, mas esqueci. Eu só não... Se alguém falou no chat, eu só não consigo ficar olhando porque eu tô na projeção. Vou até olhar, voltar aqui para olhar. Tem ninguém botou nada no chat. Eu acho que o átomo significa que é a menor parte da matéria. Uhum. E o elemento químico é como se fosse o número de prótons, como se fosse nêutron. É isso? Não. Você falou exatamente o que tem dentro do átomo. Ah, tá. Átomo seria quando só tem um elemento, por exemplo, é Na, tá? Primeiro que vem na minha cabeça, e como é que é? O negócio químico é quando tem mais de um elemento. Então, no caso, se eu juntar o Na com o Cl, NaCl, aí já é uma formação química. Micaele, pode falar de novo porque aqui picotou? Átomo seria quando só tem um elemento, então vou dar o exemplo do Na. Só tem um Na, então é um átomo, porque só tem um dele. Agora, se eu juntar ele com o Cl, então eu tenho o NaCl, agora já é um elemento químico, porque eu tenho mais de um átomo. Não. Mais alguém? Tá quase virando uma delação premiada, meu Deus. Mais alguém quer falar? Professora, o átomo significa, por exemplo, cada um desses elementos e o elemento ele completo, né? Seria isso? Não sei. Vamos lá. Então, você disse que o átomo é a parte menor, né? O átomo seria a parte menor. Então, o elemento químico é a identidade dos átomos, de todos os átomos? Basicamente isso. Chegou quase lá. Vamos lá. O que é um elemento? O que é um átomo? Como falei, o átomo é a menor partícula da matéria. Beleza? E aí, sim, o que é um elemento químico? É um grupo de átomos que tem o mesmo número de prótons dentro do seu núcleo. Beleza? professora, dá um exemplo. Vamos lá. Vocês já ouviram falar de isótopos, isóbaros ou isótonos? Sim. Vamos lá. Isótopos é aquela galera que tem o mesmo número de prótons. Se eu tenho uma galera... Se eles têm o mesmo número de prótons, não necessariamente eles vão ter o mesmo número de nêutrons e não necessariamente o mesmo número de massa. Mas isso pode ser diferente. E aí, quando você tem eles diferentes, e aí a gente combina todos eles, a gente gera um elemento químico. Oi? Entendi. Net, o que você perguntou é possível a olho nu? Acho que ela quis dizer se é possível ver um átomo a olho nu. Não é. Porque os átomos é um negócio tão pequenininho que a gente não consegue ver. Professora? Sim. Então, por exemplo, há diversos tipos de átomos que são representados aí na tabela, sendo que todos os átomos de hidrogênio são um elemento químico. Aí, depois do hélio, um outro elemento químico,
por causa do número atômico, é isso? E aí, vamos lá, calma que eu vou chegar lá. Quando... Beth, como que eles sabiam na época? Olha, dados experimentais e estudos. É algo surreal pra gente. Mas dados experimentais, estudos e avanço. À medida que foi se avançando a tecnologia, foi se avançando os estudos e aí eles conseguiram descobrir. Literalmente assim. Vamos lá, voltando. Eu tenho um exemplo para vocês aqui. Eu falo, antes de entrar na tabela periódica, eu vou escrever aqui para vocês. Eu tenho o elemento hidrogênio. O que eu fiz aqui? O hidrogênio ele tem número atômico 1 e massa 1. Tem o hidrogênio que tem número atômico 1 e massa 2. E o hidrogênio que tem número atômico 1 e massa 3. Beleza? Sim, tranquilo. Então, temos o seguinte. Percebe que todos eles são hidrogênios? Sim. Eu falei para vocês sobre o número atômico. O número atômico, que é a sigla representada por Z, sempre vai ser igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. E aí temos o seguinte. O que a gente variou aqui? Não foi a massa? Sim. Ó, e se a gente olhar aqui na tabela, por que está dizendo que o número atômico é 1 e a massa é 1? O que acontece? Qual é a diferença? Todos eles são o quê? Isótopos. Ou seja, eles têm o mesmo número de prótons e a massa é diferente. Então, quando eu vou calcular a massa do elemento químico, Olá, imagina professora. se eu... Boa noite. Imagina se eu pegasse na tabela e colocasse o hidrogênio que tem massa 1, hidrogênio que tem massa 2 e hidrogênio que tem massa 3. Todos eles são hidrogênios. Então, para condensar tudo de uma vez só, o que é feito? Uma média ponderada com a abundância deles. Pessoal, a nível de exame de qualificação, vocês não precisam saber isso. Quem for estudar para o exame discursivo, eu vou voltar nesse tópico com vocês, para vocês calcularem a massa do determinado isótopo. Por quê? Porque isso é conteúdo de discursivo. Para o EQ, não. E como a gente está correndo contra o tempo, porque o EQ já bateu na nossa porta, nem está batendo, já bateu, então eu preciso correr com esse conteúdo. E aí eu volto a falar com vocês. É a massa do isótopo vezes a quantidade que ele tem na natureza. Mais a massa do outro isótopo vezes a quantidade que ele tem na natureza. Mais a massa desse terceiro isótopo, quantidade na natureza. Tudo isso dividido por 100. E aí você vai e chega nessa massa igual a 1. Tranquilo? Professora, repete de novo, por favor, que travou aqui para mim. Professora, Vou eu não repetir. entendi, não. Conclusão de quê? Vou perguntar ela aqui. Como assim, conclusão de quê? Eu tô olhando aqui o chat agora. Ah, tá.
Beleza. Net, eu posso pesquisar para você e te mandar essa curiosidade. Só peço, por favor, que me lembre, tá? Vou voltar na explicação dos isótopos. O que acontece? Tá vendo que a gente pega tá vendo essas 3 massas aqui? Imagina como seria a tabela periódica se eu colocasse todos os isótopos de todo mundo. Olha para o hidrogênio. Temos hidrogênio de isótopo 1, hidrogênio de massa 2 e o hidrogênio de massa 3. Se eu fosse colocar, a gente teria uma tabela periódica enorme. Então, para ser condensado tudo, o que é feito? A gente pega a massa do isótopo de massa 1, vezes a sua quantidade que ele tem na natureza, essa quantidade é chamada de abundância, mais a massa do isótopo 2, que é 2, vezes a sua quantidade na natureza, mais a massa do terceiro isótopo, que esse tem massa 3, vezes a sua quantidade na natureza. Pega tudo e divide por 100. Só que, como eu falei, essa conta não cai no exame de qualificação. Então, eu não quero perturbar vocês com isso. Quem for fazer discursivo, aí eu encho o saco. Tranquilo? Professor, uma pergunta. A quantidade que tem na natureza é essa de cima? Esse 1, 2 ou 3? Ou é só a massa mesmo? Ali é só a massa. A quantidade que tem na natureza, vocês não são obrigados a saber. Ah, tá. Tudo isso, a questão ela é obrigada a te responder. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada? Então, vamos voltar. Toda vez que vocês pegarem uma tabela periódica, o que vocês vão fazer? Deixa eu só apagar aqui, e que foi só uma informação à parte. Vocês vão olhar o tópico chamado legenda. Tá aqui. Então, na legenda vai estar te mostrando onde vai estar o símbolo do elemento, o número atômico do elemento, onde vai estar o número atômico, onde vai estar a eletronegatividade e aonde vai estar a massa atômica. Sempre. Ok? Sim, ok. Então, vou repetir. Quando vocês pegarem uma tabela periódica, qual é o primeiro lugar que vocês vão olhar? A legenda, né? A legenda, sempre. Vitória, tem alguma exceção? Não. Por quê? Vai que você pegue uma tabela periódica diferente. E aí? Como que você vai identificar quem é quem? Então, você tem que pegar e olhar a tabela. E olhar o símbolo, a legenda. Tabela periódica foi feita para vocês decorarem? Eu vejo gente no TikTok, né? Fica aparecendo pra mim, que fica estudando, falando assim, nossa, eu estudei assim, 5 horas do meu dia estudando a tabela periódica para nunca ficar olhando. Fico pensando assim, caraca, a pessoa gastou 5 horas do dia dela decorando, tipo, o nome do elemento, símbolo, número atômico. Eu falei, caraca, que loucura, né? Eu acho que não precisa, assim, né? Não. Vou falar para vocês quantos elementos nós temos. 118. Então, imagina você decorar tudo sobre 118 elementos. Não é coisa pra caceta? Quase que impossível. Não, é impossível. E eu vou ser muito sincera com vocês. Gente, eu vejo química desde 2013. Quando eu estava no 12. Desde 2012. Quando eu estava no 9º ano, 13 no primeiro ano do ensino médio. Vocês acham mesmo que eu sei todos os elementos da tabela? Não. Não. Mas se você me perguntar alguém de qual família que cada um tá, dos que a gente mais usa, eu posso saber te responder. Agora, se você virar para mim, Vitória, qual é o número do qual período e qual família está o molibdênio? Eu vou saber que o molibdênio é um elemento é um metal de transição. Agora, qual o grupo do metal de transição? Não sei. Eu vou saber agora porque eu estou olhando para ele.
e qual período ele tá, eu também vou saber porque eu tô olhando para ele. Agora, se você me perguntar assim aleatoriamente, sem olhar a tabela, eu não vou saber. Mas se a gente for usando os elementos com muita frequência, a gente sabe. Então, vamos lá. O que vocês precisam saber sobre a tabela periódica? A tabela periódica ela é dividida em períodos e famílias. Vamos descobrir quem são as famílias e os períodos. Tá vendo aqui em azul? Sim. Nós temos as famílias. Em azul temos agora em vermelho eu vou mostrar para vocês quem são os períodos. Você vai mostrar os grupos também? Vou mostrar. As famílias, elas também podem ser chamadas de grupos. Ué, Mesma coisa. e aquela tabela periódica que tem e vai de 1 até uma metade e continua? Como assim? De 1 até 9, aí desse 10 aí vira 1, aí vai até 18. Outra numeração. Eu preciso olhar, eu não estou conseguindo identificar você falando assim. Se você puder depois mandar a foto, aí eu vou saber, vou conseguir entender. Tá, mandando isso privado. Tá bom? Tá. Vamos lá. A tabela periódica ela também é dividida entre metais e ametais. Estão vendo essa escadinha aqui? Ó, eu vou colocar em azul. Vou botar em outra cor aqui. Laranja, ó. Laranja não ficou muito. Vou colocar em verde, ó. Tá vendo essa escadinha? Sim. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida. O LA e o AC, que são, né, os lantanídeos e os actinídeos, que são metais de transição. Vou chegar lá. Ah, sim. Vou chegar lá, calma. É que é um processo, tá? Não se desespere, é porque antes da gente falar deles, eu preciso mostrar a classificação para vocês. E aí, vamos lá. Tá vendo essa escadinha? Tudo que eu tiver nessa escadinha para cá, nós temos os metais. Tá nessa escada para sua esquerda é metal. Tá nessa escada para sua direita é um ametal. Até aí, tudo bem? Dito isso, essa galera que tá aqui embaixo, vocês acham que eles seriam o quê? Metal ou ametal? Lá embaixo, gases nobres, não? Esses daqui, ó. Metais. Eles são metais, porque eles estão aqui, ó. A série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Por que eles estão ali embaixo? Eles são uma galera que eles têm a mesma característica, tudo isso, estão no mesmo grupo, na mesma família. E para não ser um quadrado com vários quadradinhos, eles puxaram uma série e colocaram ali embaixo. Os lantanídeos. A série dos actinídeos e colocaram ali embaixo. Tudo bem?
Pode explicar novamente, por favor, para anotar aqui? Eles são uma galera que eles têm a mesma característica, só que para eu não ter um quadrado com vários quadradinhos dentro, eu peguei eles e puxei uma série para colocar todos eles ali embaixo. Ah, tá. Obrigada. É só por isso. Mas eles são classificados como metais. Eu posso seguir? Ô, professora, os lantanídeos e os actinídeos são da família do 3B? Isso. Todos eles? Todos eles. Ah, sim. Quem perguntou primeiro sobre os lantanídeos e os actinídeos, consegui sanar a sua dúvida? Sim. Tranquilo. Poderia repetir os nomes, por favor? Eu não consegui te entender. O áudio saiu muito abafado. Pode repetir, por favor? Repetir os nomes daqui os actinídeos e lantanídeos? Esses daqui? Que eu falei? Lantanídeos. Vou digitar aqui no chat. Ó, tá no chat aqui para você. Nada, meu bem. Vamos dar nome. Numerar as famílias e os períodos. O que você precisa saber? Os períodos, eles vão de 1 a 7. Então, significa que, ó, primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E aí, o que acontece? Vamos aqui pro berílio, que é esse que eu estou circulando aqui para vocês. O berílio está localizado em qual período da tabela periódica? Digam para mim. O período é o coluna, não? Coluna. É o que eu acabei de colocar para vocês. Acabei de escrever. Período são as linhas horizontais. Lembra? 2. 7. Quem falou sétimo ou eu entendi errado? Peraí, professor. Não é o série de... Não é o sexto, não? E o sétimo? Não. Berílio, aqui, ó. BE é o que eu estou circulando aqui agora, ó. Berílio. Ah, tá. Ah, sim. Ok? Agora, vou perguntar aqui para vocês. O ferro, circulei aqui. Qual período o ferro está? O ferro está... Cadê? É no quarto, né? Período, né? Linha reta. A linha Isso aí. horizontal. Quarto tá. período. A gente começa a contar os períodos a partir do primeiro. Por mais que ali no ferro é aquela meiuca que está aqui embaixo, ele conta como se fosse quarto período. Se eu pego os lantanídeos aqui, ó, todos eles estão localizados em qual período? Sexto. Ok?
Eu não entendi, professora. Você falou que todos esses que você acabou de circular estão localizados onde? No 6º período. Aqui, ó. Ah, sim. Tá, acho que eu entendi. Pegou a tabela periódica? Se vocês ficarem na dúvida, numere cada linha horizontal de 1 a 7. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Professor, eu Para acabei de... ajudar vocês. Esse terceiro grupo é o que? Lá embaixo, no 7º ou no 6º período? Sim. Isso é o que? O série dos lantanoides? Lantanídeos e actinídeos, que eu coloquei aqui escrito no chat. Isso aqui seria o quê? Ó, eu acabei de falar, lembra? Que eles têm as mesmas características. Então, para não ter um quadrado com vários quadradinhos, criou-se uma série lá embaixo. Ah, tá. É por isso, então. É por isso. A minha tabela tem 7 períodos. NET, todas são 7 períodos. Tá? Ah, agora que eu fui entender. Ah, meu Deus. Agora que eu entendi. Como assim, NET? Tá escrito. Eita. Ficou confuso. Professora, eu falei que a tabela que eu tenho está mostrando os 7 períodos certinho, já veio. Ah, tá. Essa que a gente comprou com o Lucas, quem comprou, ela já vem explicadinho. Aí, do jeito que a senhora está falando aí, está bem explicada a tabela. Isso que eu estou falando. Assim. Mas é o que eu falei para vocês. Vamos tentar se adaptar com o que vem em prova. Só para... Ah, eu sei qual é essa tabela. Eu sei qual é essa tabela. Meus alunos usam. Aham. Ela é bem completinha. Meus alunos usam essa tabela dentro de sala, na escola. Foi essa que a gente comprou com o Lucas. Uhum. Ela é muito boa. Viu? Ela é muito boa mesmo. Consegui ver. Mas vamos tentar se adaptar a olhar a tabela que vem em prova, porque na prova não vai vir nada explicadinho assim não, tá? Inclusive, essa tabela aqui que eu tô mostrando para vocês é da UERJ. Vamos dizer os nomes, o nome e os grupos das famílias, que aí a gente vai fazendo questões e vai ajudando vocês. Peraí. Professor, vamos lá. Oi. Eu tô com uma dúvida aqui. O que são lantanoides e actinoides? Lantanídeos e actinídeos, sim. O que seria isso? É uma série de uns elementos. Eles são elementos diversificados, misturados? Não, olha só. O que acontece? NET, pode mutar seu áudio, por favor? Então, quando a gente pega ali na série dos lantanídeos e os actinídeos, eles são elementos... Vamos olhar para os lantanídeos. Começa com o lantânio, sério, todos eles são elementos. Quem está com o áudio aberto? Eu acho que é a NET. Eu não consigo mutar ela. Eu acho que agora ela fechou, professora. Fechou. Ah, beleza. Eles têm as mesmas características, mesmas quantidades de elétrons na camada de valência, tudo isso. Então, para não ter um quadrado
com vários quadradinhos, porque todos eles estão localizados no 6º período, eles têm 6 níveis, 3 elétrons na camada de valência. Isso aí é coisa para mais para frente, tá? Então, o que acontece? Para não fazer um quadrado com vários quadradinhos dentro, pegou todos eles ali e jogou eles ali para baixo. É só isso. Foi? Repete, por favor. Repito. Vamos lá. Todos esses elementos que estão aqui embaixo, que eu até circulei, Sim. eles estão localizados no 6º período. E o que isso vai significar? Eles têm 6 níveis, 6 camadas eletrônicas. Eles vão ter o mesmo número de elétrons na sua camada de valência, ou seja, a camada mais externa. E aí, para eu não criar um quadrado com vários quadradinhos dentro, assim... Ah, entendi. Pegou esses elementos e jogou todo mundo lá para baixo. Entendo. Foi isso. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. A galera do grupo 1, com exceção do hidrogênio, eles são chamados de metais alcalinos. A galera do grupo 2 é chamado de metais... Ah, professora, por que o hidrogênio não é classificado? Já vou falar sobre isso. Terrosos. A galera do grupo 3 ao grupo 12, eles são chamados de metais de transição. A galera do grupo 13, aqui, ó, família do boro. Galera do grupo 14. Família do carbono. Galera do grupo 15. Família do nitrogênio. (16). Aí no 16 você já tem que decorar, não tem jeito. Eles são chamados de calcogênio. Calcogênio.
Esse nome vem de onde? Foi determinado. 17. Halogênio. Halogênio. E 18 são os gases nobres. Ok. Por que é chamado de gases nobres? Professora, depois diminuir o zoom só para mim poder tirar print da tela? Claro. Por que é chamado de gases nobres? Porque eles são a nobreza, eles não se misturam. Ah, gases nobres não se misturam. Isso. Oi, obrigada. Lembra o seguinte: aquele povo rico, milionário, se mistura com gente como a gente? Ah, entendi. Eles saem com a gente? Não. Os gases nobres, que é a galera do grupo 18, eles não... Eles não fazem ligações químicas, eles não fazem nada. Eles não se misturam, eles não interagem, eles não... nada. Só fica sozinho e tá tudo bem. Tá perfeito, porque eles são estáveis. Então eles não se misturam. Entendo. Então, exemplo, se eu jogar o hélio, né, o gás hélio, é no 18. Então ele não tem contato com oxigênio? Não. Caraca. É por isso que nossa voz fica fina se ingerir hélio? É por uma composição específica dele. Entendo. É por uma especificação do hélio. Entendo. Ok. Você poderia especificar por que o hidrogênio é um caso à parte? Vamos lá. O que acontece? O hidrogênio ele só está aqui, ó, no grupo 1, porque ele é um elemento que tem número atômico 1. E como a tabela periódica ela é feita em ordem crescente de número atômico, ele tem que ser o primeiro. É só por isso. Uma questão de prova, tá, gente? Discursiva. Se eu pergunto para vocês, dê o símbolo dos metais alcalinos. Quais que vocês vão falar? Quem são os metais alcalinos? O lítio, o sódio... Vamos lá. Primeiro, qual é o número do grupo dos metais alcalinos? Ó, grupo 1. Então, vamos aqui. Grupo 1. Em azul. Quem são? Quem são os metais alcalinos? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frança. Hidrogênio com? Não, porque hidrogênio não é metal. Ok? É gasoso, né? Hidrogênio gasoso, né? Hidrogênio, ele é um ametal. Tá. Ok? Mas sim, é um gás. Mas como eu estava falando, quem respondeu aqui eu não vi quem respondeu, mas já explicando, você acertou, mas você erraria a questão. Porque eu falei assim, dê o símbolo e não o nome. Uou. Tem essa diferença. Por exemplo, meu nome é Vitória. Aí eu chego para assinar um documento no cartório e vou e boto assim, Vivi, Vicky, Vivizinha, Vickyzinha. Eu tô certa? Não. Não. Por quê? Vivi, Vicky, Vickyzinha é o quê? Meu apelido, não meu nome. Meu nome é Victória. Entenderam a diferença de resposta? Sim. Então o símbolo seria tipo um apelido, né? O símbolo é o apelido. Então se eu falo assim, qual é o apelido? Aí se chegam para mim, amiga, qual é teu apelido? Eu chego, Vicky. Aí eu tô certa. Igual aqui agora. Qual é o símbolo dos metais alcalinos dos metais alcalinos? Vocês vão botar Li, Na, K, Rb, CS e Fr. Beleza? Beleza. Professora, Oi. uma pergunta. E se a gente não saber o nome, a questão vai dar? Olha, na maioria das vezes,
ele vai te dar o nome. Ele vai te dar o nome, não. Na maioria das vezes, ele vai te dar elementos que você saiba o nome. Então seriam os comuns. Exatamente. Por exemplo, se eu falar para você assim, titânio, quem que você acha que seria o titânio? O TI. Beleza? Bromo. BR. Cloro. CL. Entendeu? Na maioria das vezes ele vai te dar isso. Ele não vai te dar elementos que você jamais saberia o nome. Os que não saberia, o que seja difícil de você saber o nome, ele vai te dar entre parênteses o símbolo. Outro exemplo aqui, cobalto. CO. Níquel. Ni. Zinco. ZN. ZN. Aí tem. Mas se eu chego para você e falo assim, cádmio, saberia? Não saberia. CD. Mas aí o cádmio é uma situação que a gente já fala em sala quando fala de número de oxidação. Eu chego para você e falo assim, prata. Tu sabe quem é a prata? Não é PR, não. AG. AG, é. Cobre. O cobre, na maioria das vezes, todo mundo faz piadinha com cobre. O assunto do grupo. No meu fundamental, eu aprendi. A primeira tabela que eu aprendi. Na minha sala, o pessoal estava montando palavra com a tabela periódica. Estudava que a gente não estudava, não. Agora, montar palavra era com a gente mesmo. Gente, todo mundo. Eu dei aula, eu tô dando aula. Toda vez que eu dou aula de tabela periódica, eles falam: eu duvido você saber quem é o cobre na tabela periódica. Todo mundo fala. Ouro, vocês sabem quem é? Ouro. AU. Deixa eu ver. Pode falar. Não quero esperar ele responder, não. Porque minha dúvida seria. Tipo assim, no começo da aula eu queria te perguntar. A composição das matérias, dos elementos, eles são diversificados e modificados, tipo textura, aparência, pela construção de prótons e de elétrons que tem dentro deles? Vamos lá. A gente encontra as substâncias na natureza por meio de minérios. E eles são encontrados por meio de minérios, aí a gente tira os elementos dali. E aí é feito por ligação. Então não tem nada a ver com prótons, nêutrons e elétrons. Beleza? Mas o que tem deles de diferente dos outros minérios? Eles não têm números subatômicos diferentes? Não. Não. Sempre tive essa dúvida. Posso seguir? Pode. Beleza? Vamos fazer algumas questões para vocês exercitarem. Antes de começar, vou copiar a tabela. Todos vocês estão com uma tabela periódica em mãos? Eu tô com a minha. Sim, eu tô com a minha. Eu vou pedir que quem não esteja, se puder pegar alguma na internet, para facilitar, para eu não precisar ficar subindo, porque vai ficar complicado de toda hora ir olhando. E se eu diminuir, vocês não vão conseguir ler. Mas assim tá sendo possível a leitura de vocês?
Sim, acho que tem como dar zoom no telefone. A gente tem como. Pode dar um pouquinho mais zoom, pra mim ficou um pouco complicado, eu tô no computador. Então, eu vou fazer o seguinte, assim, e aí todo mundo pesquisa, então, a tabela periódica, beleza? Sim, beleza. Tá, vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Professora, eu vou abrir o caderno e vou fazer. Tá. Bom, posso falar? Professora? Então, 5 minutinhos para terminar. Já pode falar ou não? Não, não. Tá. O rompimento da barragem de contenção da mineradora em Mariana, Minas Gerais, acarretou o derramamento de lama contendo resíduos poluentes no Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção do minério composto pelo metal de maior raio atômico do grupo 18. Da tabela periódica. Nossa, tinha um detalhe que na questão que eu não tinha falado com vocês ainda, que eu ia deixar para daqui a pouco. Vamos deixar essa questão de stand-by, que eu já vou falar com vocês sobre o que é raio atômico.
Eu separei ela, mas tinha esquecido que eu ainda não falei das propriedades com vocês, mas eu já vou falar de propriedades com vocês. Não se desesperem. Olhem aqui essa questão rapidamente. Vamos fazer juntos? Vamos. O suco gástrico contém um ácido produzido pelas células da parede do estômago que desempenha um papel fundamental para a eficiência do processo digestório do ser humano. O ânion do ácido produzido no estômago corresponde ao elemento químico que pertence ao grupo 17 e está no terceiro período da tabela periódica. Gente, grupo 17, terceiro período da tabela. Quem é? Só fala para mim o símbolo. CL. 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 Ok? Ó, Peraí, pode repetir de novo, não entendi muito bem. ele falou aqui na questão que o ácido produzido é proveniente de um elemento do grupo 17 e está no terceiro período da tabela periódica. Ok? Então, dito isso, vocês olhando para a tabela, quem está no grupo 17 e está no terceiro período? É o cloro? É o cloro, que é o Cl. Beleza? Conseguiu entender? Uhum. Professora, pode voltar na questão, por favor? Vou voltar. Eu jurava que era, tipo, sulfúrico. Eu jurava, assim, sem ver a tabela, né? Que entrava assim. Você pode explicar o que é isso daí? E ele tá te dando nomes de ácidos. Se é proveniente do cloro, vocês acham que seria o quê? Ah, eu sei. Clorídrico. Clorídrico. Ok? Nítrico. Professora. Oi. Deixa eu falar uma coisa. Eu pensei se a letra C é clorídrico. Eu pensei. Mentalmente. Isso aí. Nítrico vem do nitrogênio. Sulfúrico vem do enxofre. Clorídrico vem do cloro. Fluorídrico vem do flúor. Beleza? Vocês poderiam não saber funções orgânicas, mas daria para saber por isso. Beleza? Beleza. Então vamos aqui para as propriedades periódicas. A primeira, raio atômico. O raio atômico, a gente fala do tamanho do átomo. E aí, eu vou fazer uma coisa com vocês, que é falar das setinhas, mas eu não gosto muito. E se eu hoje for me aprofundar muito, vocês vão demorar para pegar. E como eu falei, a gente está com a UERJ já bateu na nossa porta. Então, a gente precisa correr contra o tempo. Então, vamos lá. O raio é o tamanho de um átomo. Nada mais, nada menos nada mais do que isso. Então, como que varia? O raio, ele aumenta de baixo para cima nos grupos, nas famílias, né? Crescente. E ele aumenta nos períodos da direita para a esquerda. Como? Aumenta da direita para a esquerda. Ok? Entendi.